Vamos falar agora de urgências neurológicas. E aí, uma das maiores causas de morte e sequelas neurológicas no mundo. Cerca de 730 mil americanos apresentam um novo AVC, uma recorrência do mesmo a cada ano. 30% dos AVCs ocorrem em pessoas economicamente ativas. No Brasil, em 2005, o AVC foi responsável por 10% dos óbitos. Taxas de incidência variam entre 137 e 168 por 10 mil habitantes. A síndrome clínica com desenvolvimento rápido de distúrbios clínicos focais da função cerebral global, no caso do coma, que duram de mais de 24 horas e que conduzem à morte sem outra causa aparente, que não uma origem vascular, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Envolve idade, sexo, raça, história familiar, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, etilismo, dislipidemia, estenose carotídea e fibrilação auricular. O AVC é uma emergência neurológica onde a perda de tempo para a abordagem dos pacientes implica em pior prognóstico. Amigos e parentes com indicadores do AVC é um público leigo. Os sinais de alerta, como identificar, na hora de sorrir, no movimento da face, dos dois lados, levantar os dois braços para ver a simetria. Diga e leia uma frase simples, abra os olhos. Tem formigamento de um lado do corpo? Tem dor de cabeça, tontura, alteração visual? Perda súbita da força muscular, o formigamento do lado do corpo, dificuldade para falar e compreender. Perda visual súbita, particularmente de um olho apenas. Súbita tontura e dificuldade do equilíbrio do corpo, dor de cabeça súbita sem causa aparente. Após identificação, o sistema de atendimento pré-hospitalar é acionado para resgate e avaliação inicial. São usadas escalas específicas para otimização do reconhecimento do AVC. Escalas idealizadas pelo uso pré-hospitalar. Essas são algumas escalas, tá? Escala de Cincinnati, escala mais utilizada. Se tem assimetria facial, se tem debilidade dos braços, se a fala está anormal. Escala de lápis, o estado está crítico, qual é a idade, sem história de convulsão, duração dos sintomas, não estava previamente na cadeira de rodas, glicemia, queda óbvia, como está o sorriso e a apreensão, como é que ele segura, força dos braços, tá? E esse é um protocolo de atendimento do SAMU, um antigo, o AVC hiperagudo, tá? É um antigo, que aí é marcado. Só para vocês observarem. Ó, alteração, como tá? Levanta os braços, como é que tá o sorriso? Olha ali como é o sorriso. Inicialmente é realizada a avaliação clínica, observando a história clínica, evolução do quadro e avaliação dos sintomas. Sinais vitais, avaliação cardíaca, nível de consciência, o déficit neurológico, na fase hospitalar, deve proceder a avaliação vital, via aérea e circulação e neurológica inicial. Claro que no hospital nós temos diagnóstico diferencial, nível de consciência, com os exames dá para ver o tipo de AVC, a localização e a gravidade. E a escala de coma de Glasgow, onde é pontuado se ele tem resposta verbal, se ele não tem resposta, se abre os olhos na dor, ou resposta fala, ou a resposta motora, decorticação, flexão anormal dos membros, ou ele descerebração é extensão anormal dos membros, flexão anormal, decorticação, extensão anormal, descerebração, retirada, ou então só estímulo doloroso, e aí nós temos o total, da escala de coma de Glasgow, tá? Essa escala de NIS é mais específica, o médico que preenche ela. Ela é enorme, tá? Fatores de risco, trauma do crânio com contraste venoso, ressonância magnética são os exames. Eletrocardiograma,
Radiografia do tórax, eletroencefalograma, exames laboratoriais, hemoglobina, hemocrópito, plaquetas e TP, tá? E aí o exame de imagem, onde a gente pode observar o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico. AVC agudo, suporte clínico na emergência, cuidados gerais, vias respiratórias, pressão arterial, temperatura, né, glicemia, eletrólitos e balanço hídrico. O diagnóstico de enfermar na emergência, ele vai avaliar com todos esses exames, tá? Determinar o local, a extensão da área atingida e as principais manifestações clínicas. Por oclusão de artéria, a carotídea mesmo, você pode ter uma hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia e afasias globais, dificuldade na fala. Pode ter uma cefaleia, perda do nível de consciência, crise convulsiva e vômito, principalmente criança. Hipoglicemia, encefalopatia, traumatismo crânio, efeitos de medicamentos ou drogas e crise convulsivas. Febre, aí aumenta a demanda metabólica. Infarto e arritmia e hipoglicemia causa lesão cerebral. Então, manter o paciente de dieta zero, intubação, hidratação, controle da diurese, quanto de soro dá e quanto ele urina, permeabilidade das vias aéreas, controle da temperatura, controle da PA, atenção aos distúrbios metabólicos e eletrólitos. E o AVC isquêmico, oximetria e administração de oxigênio. Pro é CABD na emergência, eu sei. Para socorrista é CABD. Porém, dentro da unidade hospitalar, dependendo da unidade, ainda se usa ABCD. Você tem que entender que o paciente que ele já vem na ambulância, ele já teve um pré-atendimento. E quando chega no hospital, ele vai ter um outro atendimento, tá bom? Eu gosto de frisar isso, por isso que eu falo que eu gostaria que todos os emergencistas, tanto pré-hospitalar como hospitalar, se especializassem junto. Porque muitas das vezes nós temos informações diferenciadas, tá? E as capacitações nem sempre é feitas. Pouco ou nenhum tratamento inicial da hipertensão leve e moderada. Em casos de PA grave, redução cautelosa. Monitoração da glicemia, da temperatura, profilaxia com heparina e usos de trombolíticos, tá? Ó o AVC hemorrágico. Ó lá. Hematomas, piora progressiva do nível de consciência. Ó lá, após 6 horas. Essa parte branca, viu, gente? Ataque isquêmico transitório. Porque assim, ó, quando o AVC é hemorrágico, tem um monte de sangue do lado do cá. Aí do lado de cá tá sendo comprimido. Não tá tendo circulação. Evento do cérebro vascular que desencadeia déficit neurológico. Cerca de 80% dos pacientes desencadeiam AVC isquêmico. Geralmente os sintomas melhoram em menos de 1 hora, tá? E alguns protocolos, tem muitos protocolos para AVC, tá bom? Bons estudos e até a próxima.